Quando fala aqui em Colossenses, capítulo 1, que é a mensagem muito importante a gente refletir, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado para ele. Então, que Colossenses nós lemos, capítulo 1, versículo 15 a 16. Vamos falar. Paulo escreveu a carta aos Colossenses quando ele estava preso em Roma pela sua primeira vez, e Epáfras, que era o dirigente, digamos, ali daquela igreja na cidade de Colossos, que ficava na Ásia Menor, próxima a Laodiceia, um pouco distante de Éfeso. Epáfras foi um homem que se converteu a Cristo através das administrações de Paulo na cidade de Éfeso. E ele, depois de um período que estava ali na frente da obra, na igreja, na cidade de Colossos, foi até Paulo na prisão visitá-lo e falar como estava a igreja naquela cidade. E Paulo, baseado no que Epáfras falou, o pastor daquela igreja, fundador, escreveu essa carta aos Colossenses, porque os Colossenses estavam passando por um momento difícil, tinha muito secretismo. Na cidade de Éfeso, o pessoal adorava Diana, a deusa dos Efésios. Em Colossos tinha algo parecido, o gnosticismo, uma seita do primeiro século, do segundo século, que tentou de uma forma corromper os cristãos, a igreja, com filosofias, com algo que não vinha da parte de Deus, o misticismo também, o legalismo, o asceticismo. Então, Epáfras foi até Paulo falar das dificuldades que ele estava tendo, falar de tudo da obra. E essa carta aos Colossenses, Paulo frisa para a igreja de Colosso a soberania de Cristo, que Ele está acima de todos, que não há Deus além dele. Ele fala da grandeza de Cristo, ele fala da importância da igreja estar em oração, está em santificação, está em comunhão com Cristo, está ligado na videira verdadeira que é Cristo, e saber que Cristo é o mediador entre nós e Deus, para eles entenderem que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo quando Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, e todos eles têm acesso a Deus, qualquer hora do dia e da noite, para eles não se deixar ser levados por vãs filosofias, não deixar ser levado pelo secretismo, ser levado pelo gnosticismo, ser levado por falsas adorações. Então, Paulo, ele fala algo muito importante, ele adverte acerca das falsas doutrinas. No capítulo 2, ele ressalva isso. No versículo 1, ele fala sobre a soberania de Cristo, que Cristo
está acima de todos, Ele é a perfeição. É Ele, Cristo Jesus, que media entre a igreja e Deus. Todos têm acesso a Ele, qualquer hora do dia e da noite. Todos examinar sua palavra, não vai deixar ser enganado por todo o vento de doutrina, que eles deveriam acreditar em Cristo, deveria ter Ele como seu âncora, como seu guia, como seu mestre, como seu soberano, como seu Senhor, como seu Salvador. Aleluia. E no capítulo 2 ele fala das advertências para a igreja ali da cidade de Colosso. A cidade de Colosso era uma cidade importante na época, antes dela ser destruída, uns anos depois. Ao lado de Laodiceia, ao lado de Éfeso. Então, Paulo, ele foi um evangelista nato. Ele pregou o evangelho, ele escreveu as cartas, ele doutrinou a igreja, juntamente com os demais apóstolos, Cristo. Então, o que Paulo quis dizer para a cidade de Colosso, para a igreja de Colosso, através dessa carta? Que eles tinham que estar atentos, eles tinham que estar vigilantes, eles tinham que estar em oração, eles tinham que estar em comunhão com Cristo, eles tinham que estar atento às Escrituras, não deixar se levar. Então, hoje nós vivemos um tempo que a igreja está passando por algo parecido com o que aconteceu com a igreja de Colossos. Hoje existem muitas seitas que não reconhecem o Pai, só reconhecem o Pai, não reconhecem o Filho, não reconhecem o Espírito Santo. Existe algo que a igreja precisa estar atento, não cair em todo vento de doutrina, não deixar ser levado pelas vãs filosofias, não deixar ser levado por esse evangelho da missão integral, que tudo pode. Hoje o evangelho de Cristo, ele está aí, o evangelho verdadeiro, a igreja está seguindo, a igreja verdadeira de Cristo, que está espalhada em todo o mundo, ela está em oração, ela está em jejum, ela está em vigilância, ela está em santificação, ela está fugindo da aparência do mal. Hoje a gente vê muito escândalo, mas a igreja de Deus verdadeira não está escandalizando. É o joio e o trigo está sendo separado de uma forma mais intensa dessa pandemia que aconteceu, fechamento de igrejas, a fé de muitos se esfriou, muitos se desviaram, alguns voltou para Cristo. E Paulo aqui no capítulo 3, ele exorta a viver em santidade, em amor fraternal, buscar a Cristo, porque buscar as coisas do alto, não ficar focado só nas coisas da terra, trabalhando às vezes 2 empregos só para satisfazer a luxúria, a vaidade, e se esquecer de buscar os dons espirituais da parte de Deus, se esquecer de crescer na graça e no conhecimento da palavra, se esquecer de buscar os dons espirituais da parte de Deus, porque nós temos que mortificar nossos membros, não fazer aquilo que o mundo faz. Tem que ter diferença entre nós e o mundo.
Não fala lá em Malaquias 3,18, outra vez, vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então a igreja verdadeira de Deus, ela é diferente do mundo, ela não pratica o que o mundo pratica. O mundo hoje está na luxúria, está na vaidade, está fazendo tudo aquilo que Deus abomina. E tudo pode para o mundo, tudo é liberado, faça o que tu queres. Não falava isso aquele, a besta, ele disse que era a besta, Aristecral, né? Ele falava isso, né? Ou seja, muitos seguem a ideologia desse satanista, que foi o maior do século passado. Dizem, né, que ele era a besta do Apocalipse, ele dizia. Então muitas pessoas seguem as suas orientações, pessoas do mundo, pessoas da igreja, gente, para não cair nessas filosofias, não cair nas doutrinas de Balaão, não cair no engano do diabo. Tem que estar em oração, tem que estar em jejum, tem que estar em santificação, tem que estar em vigilância, tem que estar buscando os dons espirituais da parte de Deus. Então, gente, a palavra de Deus, ela é o mapa, o guia, a bússola para levar nós para o céu. Então Paulo, ele fala: se nós já estamos mortos e a nossa vida está escondida em Cristo, então quando Cristo vier arrebatar a igreja, todos que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Nós seremos arrebatados estando de acordo com a vontade de Cristo. Então, o que está mortos para o mundo? Mortos para o mundo é nós não fazer o que o mundo faz. Tem pessoas do mundo que faz tanta coisa que desagrada a Deus. Se eu vou falar que eu vou passar a noite inteira falando, mas vou te dar alguns exemplos que eu vejo, principalmente quando eu era assessor de um apóstolo, que a gente viajava pregando nas igrejas aí. Hoje nas igrejas, muitas delas implementou ideologias do mundo, trouxe aquelas coisas de tipo inovações, modernismo, para atrair as pessoas. Se esquecem que a mensagem de salvação verdadeira, os líderes, os obreiros vivem em santidade. É isso que as pessoas do mundo vai ver, Cristo brilhando na vida deles, eles sendo luz do mundo, sal da terra. E as pessoas que tiverem sede de Cristo vão vir para a congregação, aceitar Jesus, os desviados reconciliar, através do bom testemunho, principalmente dos obreiros, da liderança, dos demais membros também. Não precisa trazer essas inovações do mundo. Eu já vi coisas em igrejas, teatro, coreografia, coisas, disputa de ringue dentro da igreja, disputa de funk, gente, pelo amor de Deus, pessoas vendendo coisas. No fui na igreja, estavam vendendo em cima do altar, vendendo coisas. Ou seja, Cristo falou: minha casa será chamada casa de oração, mas vós transformais em covil de salteadores. Quando ele expulsou o pessoal do templo lá. Gente, nós temos que estar em vigilância. Aqui no capítulo 3, que está falando sobre santidade e amor, a Bíblia frisa os dois maiores mandamentos: amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se nós amar Deus, nós amamos o próximo, nós não vai fazer nada que prejudique o próximo. Então, hoje, a liderança evangélica, a maioria, se corrompeu pelo dinheiro, pela fama, pelo poder. Os obreiros também, eles entraram na política, entraram na maçonaria, entraram na Rosa Cruz, entraram em tantas seitas, entrou na vaidade até o pescoço. Hoje a maioria não prega a verdade para o povo, não prega a santificação, não prega arrependimento, não prega os dons espirituais, não prega céu e inferno, só prega teologia de prosperidade.
sentimentalismo, cura. Isso Deus nos dá através da nossa obediência. Fala em Deuteronômio 28, através da nossa obediência a Cristo, tudo que nós precisarmos nessa terra, Ele vai nos dar: carro, casa, família, empresas, bens materiais. Não precisa nós correr atrás da bênção. A nossa obediência à palavra de Deus vai fazer todas as bênçãos que nós precisamos na nossa vida atrair até nós. Então, Deuteronômio 28 fala: se a gente ouvir a Deus, todas as bênçãos vai nos alcançar. Do 1 ao 14 fala sobre isso. Do versículo 15 em diante fala das maldições se desobedecermos. Em Colossenses 4, Paulo fala sobre os deveres domésticos. Ele exorta também a oração e a sabedoria. E quais os deveres domésticos? O homem, a mulher, cada um cumpriu o seu papel. O homem amar sua esposa como Cristo amou a igreja. A mulher se submissa ao marido, que faz a vontade de Deus. Tem que frisar isso. A mulher cristã santifica o marido descrente através do seu bom testemunho, através do seu novo nascimento e vice-versa. O homem não pode irritar os filhos. Tem que ensinar seus filhos o caminho da justiça, da santidade, da retidão. Fazer o que a palavra fala em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que se deve andar, até quando ficar velho não te desviará dele. Hoje a maioria dos pais deixa a TV disciplinar seus filhos, e aí a televisão ensina homossexualismo, lesbianismo, vaidade, mundanismo e tanta coisa que não agrada a Deus. Hoje tem criança que não sabe um versículo da Bíblia, mas sabe tudo sobre desenho, sobre coisas mundanas. O filho dá o celular para a criança e o filho vê tanta coisa que o pai muitas vezes e a mãe nem sabe. Não pode acontecer isso com a igreja. Dá celular para a criança desenvolvendo, tem que ensinar a palavra. Não tem que deixar a TV doutrinar os filhos. Tem que doutrinar o filho na palavra de Deus, no caminho da justiça, da santidade, da retidão. Hoje, igreja de Deus, que vai subir no arrebatamento, que está ansiosa para a volta de Jesus Cristo. Eu creio que todos estão orando, jejuando, santificando, fugindo da aparência do mal. Todos da igreja de Deus, que está espalhada em toda essa terra, está vivendo em santidade, já está clamando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E a Bíblia, quando nos exorta a viver em oração, quando fala aqui no capítulo 4, fala sobre oração e sabedoria. A palavra fala: se a gente não tiver sabedoria, a gente tem que pedir a Deus sabedoria do alto. Se nós vivermos em oração, em jejum, em santificação, seguindo o que a palavra fala, Deus vai nos dar sabedoria celestial para direcionar nossa vida, direcionar nossos passos, para nós ser guiados por Deus. Outra coisa que a igreja peca hoje: pessoas, muitas delas que se dizem cristãs, se divorciam, casam várias vezes, cantores, líderes, obreiras. Isso, Deus não se agrada disso. Pessoas jovens, outras pessoas vivendo em fornicação, e os líderes fazendo vista grossa para isso. Deus não se agrada dessas coisas. A Bíblia fala de noivado e casamento, não fala de namoro, ficar se agarrando, se beijando. Jesus disse, é melhor, ele falou: se a gente olhar para a mulher e a desejar no coração, já cometeu adultério com ela, isso e vice-versa. Hoje a liderança evangélica faz vista grossa para isso, não pode deixar de fazer. Hoje a maior parte da liderança evangélica está interessada no financeiro e no seu bem-estar, nas suas luxúrias.
Muitos estão no adultério, muitos estão na fornicação, estão na vaidade, no mundanismo, no engano, e os líderes, a maioria que importa dá o dízimo alto e a oferta alta e está tudo bem. Deus vai cobrar desses que faz vista grossa para o pecado, que vê o povo no erro, no pecado e não corrige, deixa o povo de qualquer maneira. Se os líderes orientar as pessoas a viver em oração, pedir sabedoria do céu, honrar seus matrimônios, honrar a palavra de Deus. Hoje a igreja verdadeira está unida, tem várias placas e denominações, mas a igreja verdadeira que guarda a doutrina do corpo, da alma e do espírito, apesar de estarem em várias denominações diferentes, congregando em congregações, mas espiritualmente ela está unida, porque ela está guardando a doutrina da palavra, ela está obedecendo os estatutos, os mandamentos de Deus. Então, Paulo, ele combateu o bom combate, ele guardou a fé. Então eu vou falar uma coisa para a igreja: a palavra de Deus é o manual da vida. Todos que têm filho têm que disciplinar seus filhos. Hoje diz que não pode bater mais na criança, aí a polícia bate, mata. Você tem que disciplinar seu filho, tem que corrigir quando necessário. E outra, muitos pais falam para os filhos não dar exemplo, compra e não paga, passa os outros para trás, fica discutindo com os filhos na frente, faz o que não deve discutir com a esposa na frente dos filhos, não pode. Envergonha os filhos em público, veio de chegar em casa e não pode acontecer. Os deveres domésticos, honrar o casamento, honrar os filhos, honrar a esposa. Então, gente, Deus, ele fala a hora que ele quer, no momento que ele quer e usa o que ele quiser. Uma coisa que eu digo para vocês: nós temos que pedir sabedoria do alto. Nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida de vigilância. A palavra fala: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Hebreus 12:14 fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não guarde mágoa de ninguém, não guarde rancor. Nós não pode ter isso, o mundo tem isso, mas nós não pode ter. Nós temos que perdoar todos, não importa o que fizeram com nós, que às vezes nós faz tantas coisas, abominações diante de Deus, e vai pedir perdão para Ele perdoa nós, se nós tiver uma vida de humildade, simplicidade, obediência à sua palavra. Mas faz na oração do Pai Nosso: se nós não perdoar, não receberemos perdão. Mas fala na Bíblia: observai-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5 fala isso. Examinai tudo, retende o que é bom. Tudo que você e eu ouvir, ver, em qualquer lugar deste mundo, em qualquer ambiente, a gente tem que reter o que é bom de tudo que a gente ouve. A gente tem que abster de toda aparência do mal. Se você tem um homem dando em cima de você e você é casado, e vice-versa, se você está num ambiente que te propicia a você pecar, não vai nesse ambiente. Nós temos que ser vaso de honra, não vaso de desonra. Só seremos vasos de honra na mão de Cristo. Só vamos ser usados por Ele grandemente quando nós abstenhar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Então todos nós temos que fazer essa oração diante de Deus, pedir sabedoria do alto, pedir a Ele entendimento, pedir a Ele que nos reviste da sua armadura todos os dias, pedir a Ele que nos dá os dons espirituais que nós precisamos para não ser enganados pelos falsos profetas, pelos falsos cristos que estão por o mundo afora. Então, igreja, vamos pedir a Deus para mostrar para nós como está a nossa vida espiritual diante dEle. Vamos pedir a Ele para nos mostrar o arrebatamento da igreja. Nós dizemos que servimos a Deus, que somos filhos dEle. Então vamos pedir a Ele para nos mostrar a nossa casa no céu, nos mostrar o rio da vida, a árvore da vida, o livro da vida, nos mostrar
as grandezas dele que está reservado para nós no céu. Se nós fazermos isso em jejum, em oração, ter uma vida separada para Deus, nós sendo sinceros para com Deus, no momento certo Deus vai ouvir a minha e a sua oração, vai te mostrar a sua casa no céu, vai te mostrar seu nome no livro da vida, vai te mostrar as boas do Cordeiro, vai te mostrar o arrebatamento da igreja, vai te mostrar também a grande tribulação para você vigiar e não ficar nela, vai te mostrar coisas grandes, poderosas, que eu e você nem imagina que Deus tem reservado para nós. Então eu convido a igreja a meditar nas Escrituras, mas sempre dar as primícias para Deus. Quando a gente levantar, escovar os dentes, ir lá pegar a palavra, meditar na palavra um pouco, depois ir para a oração, depois fazer as demais coisas, receber o salário, separar o dízimo, separar a oferta, primazia para Deus. Se nós queremos o melhor de Deus, nós temos que dar o nosso melhor para Ele. Evangelizar onde Deus nos direcionar, seja numa praça, seja numa feira, seja no culto no lar, seja de qualquer lugar que Deus nos direcionar. Nós temos que multiplicar o nosso talento, não podemos enterrar ele. Deus deu o dom para você de pregar, de ensinar, de louvar, de evangelizar, de cura, de profecia, seja ele qual for o dom, não enterre esse dom. Cristo vai requerer de nós a multiplicação dos nossos dons, vai requerer de nós almas que ganhamos para o seu reino celestial, e Ele vai retribuir a cada um de nós segundo as nossas obras. Então, essa carta aos Colossenses, Paulo falou algo muito importante sobre a soberania de Cristo, falou sobre os deveres domésticos, ele falou sobre a oração, sobre a sabedoria, falou sobre a advertência contra as falsas doutrinas. Então, se nós tivermos uma vida de oração, de jejum, de vigilância, de santificação, Deus vai nos guardar de todo mal, de tudo aquilo que vai nos fazer cair. Então tenha em mente uma coisa: a semana tem 7 dias. Quantos dias nós temos que jejuar? Nós temos que jejuar durante a semana 2, 3 vezes, pelo menos uma vez. Porque se nós temos uma vida de jejum, de meditação da palavra, de vigilância, de santificação, o diabo não vai nos enganar. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus possa abençoar a vida de todos, em nome de Jesus.